Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Quando começamos o filme, vemos um menino chamado Bill andando de bicicleta até uma cidade chamada Ravensend, entregando jornais. Ao longo de seu caminho, ele se aproxima de uma casa de aparência sinistra. O jovem Bill toca a campainha e tenta espiar dentro da casa. As portas se abrem e sai um homem chamado Montgomery Dart, o agente funerário da cidade. Bill foge, assustado, deixando sua câmera para trás. Mais tarde naquele dia, Dart fará um discurso no funeral de um menino. Ele insistiu que a vida é uma história e que os enlutados celebram a história especial do menino que vive para sempre. Depois, ele fecha a loja, mas percebe algo errado em sua casa. Ele descobre que uma jovem chamada Sam entrou na casa. Eles se apresentam e Sam diz a Dart que ela está lá para se candidatar a um trabalho na funerária. Ao se sentarem, Sam nota a imensa coleção de livros que Dart possui. Ele afirma que são as histórias de cada pessoa que ele enterrou em sua casa funerária. Sam então pede que Dart conte a ela uma das histórias, mas ele inicialmente recusa. Ele finalmente desiste e começa a contar a Sam uma de suas histórias. Em seguida, veremos a história de uma jovem chamada Emma. Ela entrou no banheiro para fugir de uma reunião social e diz a um homem que o encontrará em alguns minutos. Ela se senta no vaso sanitário e começa a vasculhar as carteiras que roubou dos homens na reunião. Emma também encontra um relógio de bolso e decide ficar com ele também. Ela então se posiciona, se preparando para sair do banheiro. No entanto, ela se vira para olhar atrás de um espelho. Ela não consegue abri-la e abre a fechadura, mas de repente é cortada. Enquanto ela estanca o sangramento, o espelho fecha sozinho. Emma tenta várias vezes reabrir o espelho, mas não consegue. Ela finalmente consegue forçar a abertura do espelho, mas vê uma monstruosidade dentro dele e agora tenta fechar o espelho. Incapaz de mantê-lo fechado, Emma começa a gritar por socorro. Ela então lentamente começa a se afastar do espelho em direção à saída, mas deixa cair o relógio de bolso. Ela se vira horrorizada quando o espelho se abre e o monstro a agarra antes que ela pudesse alcançar a porta. Isso lentamente a arrasta de volta para dentro, selando-a. Em seguida, voltamos para Dart e Sam não fica impressionado com a primeira história de Dart. Dart então faz com que ela assine um contrato, até que não se concentre na história em si, mas sim na mensagem por trás dela. Dart então leva Sam para um passeio pelo necrotério. Sam pergunta sobre a criança que Dart colocou para descansar recentemente, mas ele se recusa a falar sobre ele. Em vez disso, ele começa outra história sobre um jovem chamado Jake, que está dando uma palestra sobre anticoncepcionais para algumas jovens em uma universidade. Depois disso, Jake explica a seus amigos, Connor e Todd, que isso é apenas um estratagema para fazer as mulheres irem à festa deles mais tarde. Vemos então uma jovem chamada Sandra entrar na universidade. Ela é abordada por Connor, mas Jake chega e o manda embora. Eles se apresentam e Jake a convida para sua festa mais tarde. Naquela noite, na festa, Connor conversa com Jake e pergunta sobre Sandra. Jake garante a Connor que as mulheres não são complicadas e diz a ele que elas podem ter qualquer garota que quiserem. O trio chega à festa no mesmo momento em que Sandra chega, e Jake percebe. Eles finalmente se veem do outro lado da festa e sobem juntos. O casal começa a ficar íntimo, mas Sandra pergunta a Jake se ele sabe sobre alguns caras que desapareceram no campus. Os dois ignoram o assunto, continuando a noite divertida. Sandra entrega a Jake um anticoncepcional, mas ele o tira. Na manhã seguinte, Jake acorda e vê que Sandra se foi, mas deixou uma mensagem para ele ligar para ela. Imediatamente depois que Jake fica doente e se pergunta o que há de errado, Connor verifica ele novamente e percebe uma erupção cutânea no corpo de Jake. Jake vai ser examinado pelo Dr. Harold. O médico percebe algo no estômago de Jake. Ele sai e Jake verifica a ficha do paciente, apenas para ver que ele está grávido. Jake toma outro tipo de anticoncepcional, na esperança de interromper a gravidez. No entanto, seu desconforto aumenta e ele fica violentamente doente. Ele tenta ligar para Sandra e, finalmente, convida-a para sair, e ela concorda. Na casa de Sandra, ela desce e acusa Jake de não usar anticoncepcionais. Ele admite que não, contando a Sandra sobre esse trauma passado e se autodenominando um monstro. Jake então dá à luz, mas morre durante o processo. A mãe de Sandra pega o bebê e o coloca em um berçário com vários outros bebês que os amantes de Sandra produziram. De volta ao necrotério, Sam elogia a última história de Dart,
mas ainda não fica incrivelmente impressionado. Dark sai por um período, ordenando a Sam que não toque em nada. Sam ouve algo no caixão próximo e se assusta com o reaparecimento repentino de Dark. Eles continuam o passeio e Dark mostra a Sam a sala de embalsamamento. Dark mostra a Sam uma jovem chamada Carol, e eles inspecionam o corpo juntos. Eles encontram uma aliança de casamento no dedo de Carol e somos levados à nossa próxima história. Conhecemos um homem chamado Wendell no dia de seu casamento, com Carol, sua noiva, se aproximando. Os dois trocam votos, mas Wendell hesita quando se trata de seus votos, imaginando que Carol está doente. Wendell acorda de seu sonho com um susto e vai cuidar de sua esposa, que está realmente doente. Ele verifica a respiração dela e continua cuidando dela. Mais tarde naquela noite, Wendell volta para seu prédio depois de comprar mantimentos. Ele foi recebido por uma mulher idosa chamada Sra. Avery. Ela então conta a Wendell sobre um cruzeiro que fez com alguns amigos, agora que seu marido faleceu. No dia seguinte, Carol está acordada. Wendell prepara uma refeição para ela e repete esse processo ao longo do dia e até mesmo nos próximos meses. Mais tarde, Wendell está repassando suas contas atrasadas e conversa com o Dr. Harold sobre a saúde de Carol. O Dr. Harold dá seu prognóstico sobre a expectativa de vida dela, e Wendell começa a pensar em como eles vão sobreviver por tanto tempo. Dr. Harold então dá a Wendell alguns remédios perigosos para Carol tomar, e dá a Wendell uma dica sobre como usá-los para matar Carol. Naquela noite, durante o jantar, Wendell dá a Carol um pequeno presente e depois pede a ela qualquer sinal de vida, pois ele está lutando sozinho. Ele então mistura o remédio do Dr. Harold na comida e a alimenta. De repente, Carol agarra o braço dele e Wendell entra em ação para tentar salvar a vida dela. Carol então desmaia, mas é ferida pelo presente e morre. Ele liga para o Dr. Harold, explicando a situação de forma perturbada. Doc diz a Wendell para se livrar do corpo de sua esposa. Mais tarde, Wendell encontra um antigo álbum de fotos dele e das memórias de Carol. Ele coloca o corpo da esposa dentro de um baú, mas ela não cabe. Enquanto ele tenta deixá-la em forma, ela volta à vida, assustando Wendell. Ele eventualmente a prende dentro do caminhão. Ele empurra o corpo pelo corredor e para dentro do elevador. Um casal vizinho tenta entrar com ele, mas ele fecha a porta na cara deles. Como o elevador está quebrado, Wendell fica preso com o corpo. Ele ouve a Sra. Avery do lado de fora, chamando a polícia. Só então as portas se fecharam sozinhas e Wendell vê uma enorme poça de sangue se espalhando abaixo dele. Ele tenta escapar usando a grade acima, mas escorrega e cai. O elevador de repente desce rapidamente, ficando descontrolado. Wendell começa a ver memórias de seu passado com Carol pela porta do elevador. Quando ele começa a flutuar no ar, Carol sai do porta-malas com uma aparência monstruosa e dá a Wendell sua aliança de casamento que ele jogou fora, e eles se abraçam e se beijam. E então vem a ver Wendell, que na verdade está simplesmente abraçando seu álbum de fotos, repetindo suas bonecas de casamento indefinidamente. De volta ao necrotério, Sam diz a Dark que ela odiou sua última história. Dark afirma que todos nós devemos aceitar nossos destinos, que Wendell enlouqueceu. Dark então mostra a Sam a área do subsolo, e Sam diz a ele que todas as suas histórias são previsíveis. Ele diz a ela que nenhuma má ação fica impune, na vida e em suas histórias. Eles vão mais longe no porão, até a sala de cremação. Ele vai cremar o menino de antes e Sam o impede. Ela confessa que não está ali para trabalhar, mas para ajudar o menino no caixão. Sam afirma que coisas ruins ficam impunes o tempo todo, e que o menino, cujo nome é revelado como Logan, é a prova disso. Ela se culpa pelo destino de Logan, e Dark mostra seu corpo a Sam. Sam então começa a contar a história de Logan, e somos levados a ver Sam, que está em uma sala de estar. Ela então vai ouvir uma mensagem de uma família de quem ela cuida, que por acaso é do Dr. Harold. Ela vai verificar Logan, que está dormindo profundamente apesar de uma tempestade. Pouco depois, ela começa a preparar comida para si mesma, mas as coisas são interrompidas por uma reportagem de TV. O apresentador conta sobre um acidente e possíveis fugas de um asilo para doentes mentais próximo. Sam continua a preparar a comida, notando uma oscilação de energia. No entanto, ela não percebe uma janela quebrada enquanto leva o lixo para fora. Sam volta para dentro, mas fica assustado com o aparecimento repentino de um homem misterioso. Ela pega uma faca e o homem aparece de repente diante dela, implorando por ajuda. O homem está ferido e Sam faz o possível para tratar seus ferimentos. Os dois ouvem o telefone tocar, mas o homem agarra Sam.
Ela então ouve a secretária eletrônica e o aviso sobre um homem perigoso à solta no asilo. Ela entra em ação, atacando o homem perturbado. Uma luta feroz começa, mas o homem consegue deixar Sam inconsciente. Ela acorda e começa a lutar contra o homem novamente. Ele a domina e a deixa inconsciente novamente. Pouco depois, Sam acorda e corre para o quarto de Logan. Ela e o homem começam a brigar novamente e ela quase morre, mas por algum motivo o homem interrompe sua ação. Ela então o empurra pelas escadas e ele cai. Dr. Harold chega e tenta encontrar uma maneira de entrar e, enquanto ele faz isso, Sam acaba com o homem lá dentro. Dr. Harold e sua esposa entram para ver a carnificina e inspecionar os danos. Vemos então que Sam é na verdade o paciente mental que escapou, e não o homem que ela nos contou na casa. A reportagem da TV continua dizendo que seu nome verdadeiro é Charlotte e ela matou a babá, cujo nome é Sam, e Logan. De volta ao necrotério, Dark pergunta a Charlotte por que ela voltou para buscar Logan. Ela então remove um dente do cadáver e ataca Dark. Quando ela sai, Dark começa a rir. Ele revela que não foi ferido pelo ataque dela, e ela começa a sair correndo do necrotério. Ela tenta sair do necrotério, mas percebe, para seu horror, que não consegue sair. Dark avança lentamente sobre ela, e ela foge novamente. Charlotte então corre para a biblioteca, trancando a porta atrás dela. Ela então vê Dark acima dela, que então Dark revela seu passado para Charlotte e sua verdadeira missão na vida. Ele então convoca os livros e as histórias de todas as suas vítimas, e cada uma delas emerge das páginas para exigir sua vingança. Eles lentamente se aglomeram sobre Charlotte, e Dark vai embora. Algum tempo depois, Dark está em seu escritório e se levanta para sair. Ele sai para a luz do dia e explode logo depois. De volta ao necrotério, Charlotte acorda depois de ser remontada e reanimada por Dark. Vemos então Charlotte terminando de contar toda essa saga ao jovem Bill. Ele se prepara para ir embora, enquanto Charlotte o convida ameaçadoramente para jantar e o filme termina.